semana atípica com feriados, especialmente feriado de Natal, que muda aí um pouco a dinâmica dos mercados. Essa semana também é uma semana atípica, estou aqui cobrindo as férias do nosso economista-chefe André Galhardo. Bem, a semana vai ser marcada por baixos volumes de negociação na Bolsa, liquidez reduzida, como um reflexo aí do Natal e do Boxing Day em vários mercados globais, o que impacta as negociações em câmbios, movimentos nos mercados financeiros de modo geral. Mesmo assim, alguns indicadores importantes estão no radar e podem mexer com as expectativas de crescimento, inflação, confiança do consumidor, especialmente nos Estados Unidos e no Brasil. Bem, olhando um pouquinho para os destaques na agenda internacional, no cenário externo, a semana começou aí com os dados finais de PIB do Reino Unido, números de inflação na China, ainda nessa segunda-feira. Terça-feira, 23 de dezembro, a gente vai ter mais uma bateria robusta aí de indicadores nos Estados Unidos, incluindo revisão do PIB do terceiro trimestre, pedidos de bens duráveis e confiança do consumidor. Apesar do feriado afetar a liquidez dos mercados, tratam-se de indicadores importantes que podem afetar as expectativas e, de algum modo, refletir aí no início de 2026 também. Mercados acionários globais vêm registrando movimentos modestos no início da semana de Natal. Os índices dos Estados Unidos, por exemplo, abriram em alta moderada, apesar dessa menor liquidez típica do feriado. No Brasil, os destaques da semana incluem divulgação da confiança do consumidor da FGV, do Boletim Focus, ambos nessa segunda-feira, vão ajudando a calibrar as expectativas para inflação, juros e crescimento em 2026. No dia 23, a gente tem IPCA 15, a prévia da inflação oficial, observada aí de perto pelos mercados como um sinal do ritmo de preços antes de dados mais complexos e mais completos no início de 2026. A semana também vai ser marcada pela concessão de crédito no Brasil na sexta-feira, variável importante para a avaliação da demanda doméstica em um ano de ajuste econômico. E mesmo em uma semana mais curta por conta do Natal, com liquidez menor nos mercados, como temos observado globalmente, ainda há algumas características importantes do cenário que merecem atenção na hora de tomar decisões estratégicas. Os mercados globais começaram essa semana de negociação em alta nos Estados Unidos, S&P 500 e outros principais índices se aproximando de recorde, apesar de volumes reduzidos, um sinal de que o apetite por risco ainda persiste em setores estratégicos importantes como tecnologia e setor financeiro. No entanto, essa baixa liquidez típica desse período pode amplificar movimentos de preço, o que exige uma cautela maior na leitura de sinais de mercado. No mesmo sentido, os mercados europeus abriram levemente em queda, refletindo o equilíbrio entre otimismo de risco e incerteza típica também desses períodos. Esses movimentos sugerem que decisões táticas de curto prazo, como, por exemplo, rebalanceamento de portfólio, ajuste de exposição cambial, precisam ser feitos com atenção ao contexto, com muita cautela, com muito cuidado, pois pequenas ordens podem gerar impacto desproporcional em preços e podem também trazer desdobramentos pouco esperados ou inadequados para as carteiras, para os portfólios. Apesar da semana curta, ainda teremos também a divulgação do PIB dos Estados Unidos, como citamos inicialmente, estimado aí para o terceiro trimestre, pedidos de bens duráveis, confiança do consumidor, jobless claims, dados que não só vão informar sobre o ritmo de atividade econômica recente, mas também ajudam os mercados a posicionar expectativas para 2026. O principal destaque no Brasil é a confiança do consumidor da FGV, termômetro importante do sentimento das famílias sobre emprego, renda, consumo, e um resultado acima do esperado pode aliviar pressões sobre juros futuros e, eventualmente, fortalecer o real. Em um fim de ano tão marcado por volatilidade sazonal e poucos dados, obviamente os agentes econômicos precisam considerar tanto o cenário recente de inflação mais controlada, quanto sinais mais amplos da atividade econômica, sinais que podem ganhar peso no próximo ciclo de política monetária. Um painel mais robusto de dados nos próximos meses ajudará a reduzir essas assimetrias, mas, importante reforçar,
as decisões tomadas agora, como alocação de orçamento, revisão de metas de crescimento, ajustes de hedge cambial, devem ponderar esse ambiente de incerteza com menor liquidez e maior volatilidade implícita nos mercados. Para fechar essas expectativas da semana, algumas dicas práticas: revisar projeções, monitorar efeito de dados e reavaliar estratégias devem ser feitas com cautela. Muito obrigado e seguimos.